Por que hoje em dia é tão difícil ter foco e manter-se no foco? É isso que nós vamos discutir neste vídeo. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Gustavo Martinez, eu sou educador financeiro e desde 2010 venho estudando o mercado de ações e também as finanças de uma forma geral. E eu trago também muito comportamento aqui, finanças comportamentais, neurociência e a psicologia financeira para ajudar a gente a entender todo o processo de investir. Porque investir não é apenas você guardar dinheiro e fazer os aportes. É principalmente uma questão de mentalidade, é você saber ficar ali constante, ter a disciplina para conseguir os resultados. Então vamos lá, vamos entender essa questão do foco. Para mim, foco e disciplina são dois aspectos fundamentais, além, é claro, da busca pelo conhecimento, para que você consiga entender e ter sucesso na hora de ter os investimentos, de fazer os investimentos e, claro, de conquistar a sua independência financeira. Nós temos que entender o seguinte: manter esse foco no planejamento financeiro. O que é o planejamento financeiro? É toda essa estratégia, desde o momento em que você começa a guardar dinheiro e a poupar, até o momento em que você vai investir e as estratégias e as metas que você traz. É todo esse processo. Para você conseguir guardar dinheiro, esse é um dos maiores desafios da vida moderna, é manter o foco. Por quê? Porque, curiosamente, essa barreira não é só a falta de conhecimento, né, matemático principalmente. Porque todo mundo sabe que como é que você conquista a liberdade financeira? Você gasta menos do que você ganha e aí você investe aquilo e alcança a sua independência financeira. Isso é muito básico. Agora, o verdadeiro obstáculo que eu vejo muita gente aí tropeçando é a questão realmente da mentalidade. E esse comportamento pode ser aprendido, tá? Ele não é nato, como muitas pessoas falam: ah, eu não tenho dom para isso, eu não sei sobre finanças, eu não entendo nada sobre economia. Você não precisa entender, você precisa entender o básico e fazer aquele básico bem feito. Então aqui eu vou colocar para vocês os principais entraves, os principais problemas que bloqueiam a maioria das pessoas na hora de buscar esse foco, de entender o que elas precisam priorizar. Primeiro, o consumo imediato. Então, o nosso cérebro foi moldado lá atrás, na pré-história, para consumir os recursos imediatamente, com o objetivo do quê? De sobrevivência. Nós não sabíamos o que ia acontecer no dia de amanhã, então a gente tinha que fazer o quê? Garantir o dia de hoje. Então, a visão, o foco era exatamente ali, naquele momento, apenas. Você não precisava pensar no amanhã, até porque você não sabia quanto tempo você ia viver. Se você vivesse 30, 35 anos, você já estava no lucro, já era muito. Já hoje, né, nós temos outros problemas, tá? Hoje nós temos essa possibilidade de você pensar no futuro, só que o que você tem? Comércio eletrônico, redes sociais, marketing digital, todo mundo está ali te incentivando a manter esse consumo imediatista, que você já tem lá programado no seu cérebro, lá da pré-história. Então eles vão estimulando isso e falando para você: olha, vai, aproveita, a vida é uma só, vamos, ó, você tem que comprar isso aqui é importante para você. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de você comprar, desde uma coisa bobinha, tá, até um carro ou até uma casa. Tem muitas histórias, as pessoas compraram casas e apartamentos e passaram por isso. Você compra hoje e aí passam-se 2, 3, 6 meses e de repente você fala: poxa, eu nem precisava de uma casa ou de um apartamento tão grande, eu nem precisava de um carro com tudo isso aqui que esse aqui me oferece, eu podia ter comprado o mais barato e poupado algum dinheiro. Isso é comum. Por quê? Porque é essa questão do imediatismo, é isso que você faz, aquela compra emocional que a gente chama. Isso destrói qualquer foco e pode acabar sim com o seu futuro. Poucas pessoas pensam nisso e isso é muito preocupante, é uma coisa que você tem que combater. Entenda que quando você faz uma compra, você gera uma descarga imediata de dopamina. E o que é a dopamina? Ela é um neurotransmissor que te dá o prazer, ele te dá a antecipação daquele prazer. Você se sente bem, você sente um bem-estar em estar comprando aquela coisa. O problema é que essa dopamina, que a gente chama de dopamina barata, ela é rápida e da mesma forma com que ela te deixa feliz, ela desce, se esvai muito rápido e aí depois você acaba muitas vezes se arrependendo. Por isso que as decisões por impulso e na emoção são muito complicadas e atrapalham tanto a nossa vida financeira. Então guardar dinheiro
ele exige abrir mão desse prazer imediato, dessa coisa visível, em troca de um benefício invisível no futuro. Porque você está projetando, mas você não está vendo que ali lá na frente, daqui 20, 30 anos, você vai ter a sua liberdade financeira. É difícil você visualizar isso. O cérebro tem a desvantagem de que de analisar isso, uma coisa visível hoje, que eu posso ter hoje, para uma coisa que é futura, que eu não estou conseguindo enxergar direito esse benefício amanhã. Esse é o grande problema que a gente enfrenta nesse consumo imediatista. Então você tem que ter muito foco, tem que ter muita base para poder fazer isso. Depois, junto com essa questão da dopamina, você tem o fato de que o ser humano dá muito mais valor às recompensas imediatas do que as recompensas futuras. Então, ele tem muita dificuldade em reconhecer o seu eu futuro e que como isso vai possibilitar uma melhora lá na frente na sua vida. Esse é um dos conceitos clássicos da economia comportamental. Nós temos a natural tendência, entendam isso, a supervalorizar as recompensas imediatas e a subestimar as recompensas futuras. Por isso que as pessoas têm muita dificuldade em reconhecer como funcionam os juros compostos, como é que se dá essa questão lá na frente dessa multiplicação e como você com um pouquinho hoje você vai construir amanhã uma condição maravilhosa para a sua vida. Na prática, vamos entender aqui. Entre você ganhar R$ 100 hoje e 150 daqui a 2 meses, a maioria prefere o quê? Os R$ 100 hoje. Isso tem pesquisas na psicologia que mostram isso. Ainda que esses 150 daqui a 2 meses representem uma valorização de 50% do meu dinheiro. Mas o cérebro não consegue fazer essa associação. Então nós escolhemos essa gratificação instantânea, a viagem de um fim de semana, a troca de celular, compra, troca de carro, esse tipo de coisa. Por quê? Porque o eu futuro, para o seu cérebro, ele é um ser estranho. Você tem que criar algumas táticas para poder fazer isso ficar mais factível e facilitar a sua vida nessa tomada de escolhas melhores para o seu futuro. Terceiro, a falta de clareza e processos. Isso prejudica muito o foco e muitas vezes as pessoas nem percebem isso. O que acontece? Muitas pessoas falham porque elas tentam gerenciar o dinheiro baseado apenas na força de vontade. Então ela fala assim, não, esse mês eu vou fazer sobrar X e vai dar tudo certo, e eu vou, e ela está toda motivada no início e vai. Quantas pessoas você conhece que começam muito bem, daí a pouco, 6 meses, um ano e pouco, já está derrapando e daí a pouco não está guardando mais nada, porque ela fala, não está fazendo sentido, isso aqui não está me dando um resultado que eu quero. A força de vontade, entenda, é um recurso limitado, você não pode depender apenas dela. Ao longo do seu dia, inclusive, a sua energia não só vai diminuindo, como a força de vontade ela vai dando aquela variada. E uma hora ou outra você vai acabar derrapando. Então você não pode depender apenas disso. E aí, se você espera chegar ao final do mês para guardar o que sobra, dificilmente vai sobrar algo. Por quê? Porque a hora que essa força de vontade ali, entre o dia 1º e o dia 30, ela der uma vacilada e aparecer alguma coisa que você queria muito, você vai lá e vai acabar gastando esse dinheiro. O processo de poupar, ele exige muito esforço cognitivo, ou seja, ele gasta muita energia. E o nosso cérebro é a parte do corpo que mais gasta energia. Então, isso tudo te desgasta e acaba sabotando o seu sucesso financeiro. Por isso, você precisa criar uma estratégia para guardar parte do seu dinheiro antes, ou seja, logo que ele cai na sua conta. Quando você faz isso, com o tempo, esse processo se torna automático, porque o seu cérebro entende que isto é importante para você. E aí você cria no cérebro esse comportamento, que depois acaba se transformando num hábito e ele começa a ficar mais fácil. É por isso que quando você rompe ali aquela barreira inicial, depois começa a ficar fácil. A pessoa, nossa, mas estava tão difícil lá atrás, hoje já está uma coisa, já me acostumei, já está uma coisa automática. Então é exatamente assim que funciona. Aversão à perda e a ilusão de controle. O que é isso? A nossa mente, ela odeia a sensação de perda. Para vocês terem uma ideia, eles fizeram uma pesquisa e descobriram que a dor de perder pode ser 2 vezes maior do que o prazer de ganhar. Então, se eu falo para você, olha, você acaba de ganhar aqui R$ 100. A sua sensação vai ser maravilhosa. Mas se eu falo para você, olha, vou ter que tirar de você esses R$ 100, a sua sensação é muito maior.
A dor é muito maior do que o prazer que você sentiu em ganhar aqueles R$ 100. Para quem não tem o hábito, ver o dinheiro preso ali numa aplicação e às vezes ele demora, às vezes a economia não ajuda e você vai vendo e aquilo ali não anda e a coisa vai te dando uma angústia. Por quê? Porque inconscientemente tem uma sensação de escassez ali, ou de que você está perdendo uma oportunidade de viver hoje e você nem sabe se vai dar certo ali construir esse futuro que você quer. Além disso, você também tem a ilusão de que mesmo que gaste mais esse mês no cartão, você vai acabar compensando no próximo mês. E aí a coisa evolui de tal forma que quando surge, por exemplo, um imprevisto e você já tem essa dívida do cartão que você rolou para o mês que vem, você também não consegue pagar e aí no próximo você se enrola e os juros vão comendo o seu dinheiro e de repente quando você vê, você está ali na armadilha. Uma bola de neve, né, que você acaba se endividando e aí chega uma hora que você fala, meu Deus, eu não vou conseguir sair disso aqui, como é que eu vou fazer? É essa ilusão de que você tem o controle, você não tem. Se você não tiver um sistema, se você não tiver uma estratégia muito bem definida e não tiver ali o foco e a disciplina, fica muito complicado. Porque se você atuar dessa forma, de começar a rolar as suas dívidas, os seus problemas aí financeiros, você vai só adiando o comportamento de guardar dinheiro. E daí o tempo acaba passando muito rápido e você vai meio que se acostumando a viver assim. Porque a gente se acomoda muito fácil. Então você fica naquela situação ali, mesmo estando doendo um pouquinho, porque você está vendo que o seu dinheiro está se esvaindo ali, você não consegue guardar dinheiro, você acaba, não, eu vou dando meus pulos aqui, daqui a pouco vem 13º, daqui a pouco eu recebo um aumento, aí eu arrumo aqui a minha vida. Só que você nunca arruma, porque os juros ali vão ser mais rápidos, várias coisas vão acontecer que vão colocar ali de repente mais imprevistos ali, você vai ter que ter um gasto maior, e aí você não consegue correr mais atrás daquela situação de dívida. E aí você fala assim para mim, tá bom, Luiz, mas e aí? Como é que eu faço? Veja bem, para quebrar esse ciclo realmente, para vencer esses entraves, esses problemas, o segredo não é só ter força de vontade, mas é o quê? Você blindar o seu comportamento. Como é que você faz isso? Através de um sistema, de uma estratégia. E aí tem uma muito boa que eu gosto de chamar de ACE, que é o ACE, que é o quê? Primeiro, automatizar o processo. Através da automatização, você vai fazer o quê? Você remove a decisão da sua frente e da sua emoção. Você já deixa, por exemplo, programado aí uma transferência automática no início, não precisa ser muito. Pode ser R$ 50, R$ 100 que seja, mas você já vai deixar aquilo ali já programado. A hora que cair o seu salário, a sua bonificação, qualquer coisa, você já vai pegar parte daquele dinheiro e colocar numa outra conta, numa corretora de preferência, onde você não vai ter gasto, você não vai pagar nada. Aquele dinheiro vai ser destinado apenas para investimento. E aí, quando aquilo some da sua frente, é como se ele não tivesse ali. E aí você vai acabar se condicionando a viver apenas com aquilo que você tem. Ou seja, aquele dinheiro que sobrou daquele mês, né, que você recebeu, certo? Depois, você criar metas com significado emocional. Lembra que eu falei que o nosso cérebro tem muita dificuldade de visualizar o seu eu futuro? Então o que você vai fazer? Você vai criar uma relação emocional com ele. Ele não quer poupar por poupar, você tem que dar um significado para esse dinheiro. Você vai falar o seguinte, não, esse aqui vai ser para a segurança da família. A minha reserva financeira vai ser a segurança da minha família. Ou a liberdade de trabalhar por escolhas quando você vai montar a sua aposentadoria. Então você dá nome para os seus objetivos e isso parece bobinho, mas faz uma diferença muito grande. Por quê? Porque cria esse vínculo emocional e fica mais fácil do seu cérebro entender que essa situação é sim importante para você, mais importante até do que ter o benefício imediato ali daquela compra consumista. E o terceiro passo é estabelecer um processo. Isso aqui é fundamental e muito importante. Você cria um método para quê? Para não depender do acaso. Ah, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Então o que você faz? Você vai pensar primeiro, vou montar aqui a minha reserva de emergência. Por quê? Porque quando você começa a caminhar nesse sentido, com um ano, você já conseguiu ali um dinheiro tal que te dá uma segurança. Qualquer aperto, qualquer dorzinha de barriga que aconteça, ou seja,
um fogão que você tenha que trocar, a geladeira deu problema, teve um problema com o carro, você tem aquela tranquilidade de não sair tendo que pedir um empréstimo ou tendo que usar o cartão de crédito ou o cheque especial. Você consegue gerenciar muito melhor. Isso é criar um processo. Isso é fundamental se você quiser ter o seu sucesso. Então você vê que são 3 passos bastante simples, que são passos iniciais, mas que já vão te ajudar a começar ali a controlar, a focar melhor, a ver que aquilo ali é importante para a sua vida. Então, o que eu acredito? Eu acredito que você, na vida, tem 4 bases fundamentais que hoje eu foco as minhas ações. Primeiro, a minha parte espiritual. Segundo, a minha parte familiar. Terceiro, a minha parte de saúde. E quarto, a minha parte financeira. Esses 4 pontos hoje balizam a minha vida e eu ponho toda a minha energia ali. Você tem que aprender que o foco não vai vir de uma hora para outra. Ele vai vir com você batendo cabeça, você errando sim, mas firme ali na determinação do que faz diferença para você. O que é importante na sua vida, porque o que é importante para mim pode não ser tão importante para você. Por exemplo, eu tenho amigos que é muito importante para eles que eles tenham um carro bom, um carro importado, para poder ter essa coisa do reconhecimento social, do status. Para mim já não, para mim o que é importante é eu poder fazer uma viagem com a minha família, é eu poder ter um momento ali de lazer. Então cada pessoa vai ter uma prioridade e um foco para seguir. Você tem que primeiro identificar o seu, e aí esse vídeo é para te ajudar a conseguir entender essa situação e conseguir identificar quais são os pontos importantes da sua vida e começar a ter uma base aí, ter um caminho para você seguir. Quer aprender mais sobre isso? Eu te convido a continuar acompanhando os vídeos do nosso canal Dividendos Enriquecem, tá? E também conhecer a nossa página do Planejamento Financeiro Inteligente, eu vou deixar aí nos comentários. Muito obrigado e eu estou deixando aqui um outro videozinho que também pode contribuir muito nesse processo para você. Assiste aí que eu tenho certeza que vai te auxiliar bastante na sua busca pela independência financeira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.